Fala pessoal, no vídeo de hoje é mais um pedido da comunidade que o Greg pediu lá no grupo do WhatsApp. Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Eu vou te ensinar como fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui eu tenho despesas de janeiro, fevereiro e março de 2024. Ainda não fechamos abril. O que ele pediu? Dos meses que não estão fechados, aqui por exemplo, abril para frente, eu quero tá trazendo a média da quantidade de meses que eu selecionar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tô pegando a média desses 3 meses e tô projetando para frente, ó. 6.501 é a média desses 3 meses até o final. E no total tem que ser a soma desses 12 meses. Os 3 meses que realmente aconteceram e os outros meses que estão para acontecer. Eu tô colocando a média. Tudo isso de forma dinâmica, tá bom? Eu vou te ensinar do zero como construir as medidas DAX, toda a parte de modelagem que é bem simples e como colocar parâmetro Arif. Então vem comigo, fica comigo até o final que esse vídeo tá recheado de muita coisa boa, beleza? Então eu vou pegar esse carinha que já tá pronto, vou trazer aqui para minha segunda tela. Deixa eu só restaurar o OBS aqui na outra janela. Então vamos lá. Eu tô aqui com um arquivo PBIX no Power BI Desktop totalmente em branco, tá? A minha base está no Excel para fins didáticos, tá bom? Ela tá aqui nessa pasta, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Base dados, tá bom? Vou clicar com o botão direito, copiar como caminho, tá? E aqui eu venho em página inicial, transformar dados. Vou direto lá para o Power Query, tá? O tratamento aqui vai ser muito simples, tá? Então, nova consulta. Pasta de trabalho do Excel. Ele já estava aqui, né? Mas eu posso copiar também o endereço aqui direto, tá? Só para mostrar para vocês que é possível fazer. Tá carregando aqui. Eu quero essas duas tabelitas aqui, ó, tá? D contas e F despesas. E o foco hoje aqui não é tratamento em M, tá bom? Tanto é que elas já estão perfeitamente tratadas. Só vou colocar aqui em data, minha conta ID, vou colocar que ela é um texto, e o total aqui é um número decimal fixo, que é monetário. E a dimensão contas, eu vou colocar aqui que é tudo texto, né? Então eu posso selecionar tudo, segurando Shift, clicando aqui, já vim transformar e texto. E claro, toda análise no Power BI Desktop precisa de uma tabela dimensão calendário, que eu vou deixar aqui no card para você baixar a tabela calendário mais top que você já viu por aí, beleza? Então, eu já deixei aqui pronto no gatilho, no meu GitHub, basta vir aqui em Copy Raw File, copiou o código, voltei aqui para o Power BI Desktop, nova consulta, consulta nula, tá? Página inicial vem em editor avançado, beleza? Selecionei tudo isso aqui, delete, Ctrl V. Vou dar um concluído, tá? Ele vai subir, olha, ele até já reconheceu que esteve aqui. Vou renomear aqui para D calendário. D calendário, tá? E depois que carregou aqui a tabela de dimensão calendário, vamos configurá-la, que é muito fácil. Clicando aqui em data inicial, ela tá me falando que ela vem por padrão 2020, tá? Eu sei que meus dados começam em 2023 e vão até 2024. Mas caso eu não saiba, tá? Eu posso facilmente fazer o seguinte. Nova consulta, consulta nula. E chamar aqui o list.min F despesas coluna data. Tirar o mouse da frente aqui. Que eu vou ter a primeira data. 1/1 de 2023. Então posso ir lá e colocar aqui 2023, tá bom? Outra coisa, se eu quiser saber a última data, tá? A última data é 1/3 de 2024, tá? E inclusive eu vou precisar dessa consulta última data para levar lá para o DAX de forma mais performática quando foi o último lançamento, tá? Então vou chamar aqui, ó, última data. Já deixei prontinha. Não precisa jogar para a tabela, não precisa fazer nada. Mas eu sei que a minha última data é março de 2024, 1/3. A granularidade aqui é mensal, né? Vem no dia 1º de cada mês, tá?
Só que eu quero projetar isso até o final de 2025, tá? Só que isso eu quero fazer isso de forma automática. Não quero vir dizer 2025. Então aqui por padrão, ela vem para mim date end of year do próprio ano que eu estou. Então ele joga até o final de 2024, no caso. Como eu quero mais um ano, eu posso jogar aqui por fora, tal. Date.add years, tá? Envolvi todo esse cara aqui e coloquei um ano. Então ele vai jogar para 31/12/2025. E isso a hora que sempre entrar ele vai jogar um ano para frente, tá? O início da semana começa segunda-feira, mês de início fiscal. Aqui é a minha tabelinha de feriados que tá vindo lá dinamicamente, que eu não quero. Nesse caso, vou até apaguei, escrevi null aqui. Não tem problema nenhum, tá bom? E a tabela em si. Eu não quero todas as colunas nesse case, tá? Então vou escolher colunas. Eu até aconselho você a trazer só as colunas que você precisa. No caso aqui, eu quero a data, quero o ano, quero mês número, mês abreviado, mês ano número e mês ano. Só. Beleza? Então tá tudo aqui. Então tem a dimensão contas, fato despesas, de calendário e última data. Legal? Fechei e apliquei. Carregando. Beleza, tudo certinho. Próximo passo, vamos checar os relacionamentos, tá? Então aqui a dimensão contas já relacionou as contas IDs. Aqui, dimensão calendário, sempre cliquem nos 3 pontinhos, marcar tabela como data, ativa, data, salvei. Vou pegar essa coluna de data e colocar com data aqui. Beleza? Cheque se o relacionamento esteja um para muitos, sempre, tá? E aí falta o quê? Só ordenar aqui as colunas da de calendário, então posso clicar aqui em mês e mês abreviado segurando Ctrl, em avançado, quero classificar por mês número. E agora mês ano, quero classificar por mês ano número. Data, eu não gosto desse extenso, eu gosto de short date. E F despesas também, data aqui eu gosto de short date. E a última data também gosto de short date. Muito bem. Voltando então aqui para tela do relatório. Vou acrescentar uma tabelinha de medidas, modelagem, nova tabela. Segurando o Ctrl e rolando o mouse, né? Medidas igual 1. Pode ser 9, pode ser Z, pode ser o que você quiser. Medidas, tá? E eu só tenho um valor aqui, tá? Que é o total. Beleza? O total de despesas. Então vamos criar a primeira medida aqui, tá? Total despesas é igual o sum do F despesas total. Nada de mais, moeda, eu quero 2 casas decimais somente. Muito bem, o botão direito em value, ocultar, tabela medidas foi para cima. Muito bem. Vamos lá. Vamos montar uma matriz aqui. Visual, tabela matriz. Aqui em linhas, eu vou colocar o grupo das contas. Aqui em valores, eu vou colocar a medida total de despesas. E aqui em colunas, eu vou colocar o mês ano. Tá? E aí, a gente pode aumentar essa grade. Grade, valores, vou colocar aqui 14. Muito bem. Aumentou tudo? Ah, não, é aqui, ó. 14. Muito bem. Tinha aumentado só uma parte. Maximizar aqui. Legal. Vou colocar aqui um segmentador de dados. E vou colocar o ano aqui. Só que eu gosto do bloco. Bloco. Vou tirar o cabeçalho, deixa assim. Muito bem. Então, ó, 2023 completo, total do ano. 2024 só vai até março de 24.
e 2025 nem valor tem, mas nós vamos preencher isso, tá? Fazendo o cálculo. Então, 2024 tá aqui. Lembra que a gente carregou aqui a última data, tá? Se eu colocar ela num card aqui, só para arrastar mesmo para vocês darem uma olhada, ele me traz 1/3. E só tem uma linha, essa tabelinha, não precisa nos preocupar muito. Nem criar uma medida para ela nesse momento, tá? Então, 1/3 eu sei que eu tive dados. Lembra que esse modelo, as despesas vêm no dia 1º do mês. E para os outros meses também, tá? Muito comum encontrar isso. Então eu vou duplicar aqui, porque essa aqui é minha referência, tá? É o comum, digamos. Mas o que eu quero fazer agora? Eu quero jogar nos meses que faltam para completar 2024, 2025 também, e utilizar um numeral, que a gente vai colocar aqui num segmentador, dizendo o seguinte, ó, a partir da última data, eu quero que você pegue os últimos 2 meses, ou os últimos 3, os últimos 24 meses e projete para frente. E depois, no total aqui do ano, você some isso para mim. Beleza? Então vamos lá. Como eu quero saber quantos meses vão para lá, eu preciso ter esse jogue, eu tenho que acrescentar um segmentador de what if, né? Então eu posso vir em modelagem, novo parâmetro, intervalo numérico, tá? E aqui eu vou chamar esse nome aqui de quantidade de meses. Quantidade de meses, que é do número inteiro, quero no mínimo 1, tá? Quero incrementar de 1 em 1, máximo 24 meses, tá? E o padrão 3, tá? E vou adicionar um segmentador à página. Ele adicionou aqui, então por enquanto não está mudando nada, tá? Para ficar melhor formatado aqui, eu vou tirar esse cabeçalho, tirar o controle deslizante também, tá? Tá aí. 3 meses. Tá? E a gente vai brincar com esse número aqui. Ele cria uma tabelinha aqui ao lado, tá? Em dados, quantidade de meses, tá vendo? Ele cria até uma medida. Se não tiver nada selecionado, né? Ou tiver erro, ele traz o 3, né? Eu já vou mandar essa medida para o espaço, tá? Não vou usar ela. Já era. Então fique aí. Então beleza. Agora eu vou duplicar essa tabelinha para a gente começar a fazer a nossa medida aqui. E eu vou tirar aqui o total de despesas porque eu vou colocar uma nova medida aqui, tá? Que eu vou chamar de total despesas 2, tá? Total despesas 2, que é igual. E agora começa a nossa DAX aqui, nossa medida DAX. Primeira coisa que eu preciso pegar é qual é a última data, né? De toda a carga aqui, qual que é a última data que teve despesas? Por isso que eu já trouxe do Power Query. Toda vez que atualizar os dados, a última data já vai ser atualizada, tá? Então var última data é igual o selected value da última data. Beleza? Última data, não a tabela, né? Última data, coluna. Beleza? Última data, última data. Muito bem. Se eu já começar a fazer os returns aqui, né? Que eu gosto de ir mostrando tudo, passo a passo. Se eu colocar esse carinha aqui, ele vai retornar 1/3 para todo mundo. Beleza? Jóia. Agora, o que eu quero fazer, né? Eu quero achar o valor que, considerando a última data como o corte, que ela volte X meses naquela medida que naquele parâmetro arif que a gente colocou, tá? Então vou chamar aqui, ó, de var quantidade de meses, tá? Quantidade de meses, que é o selected value da quantidade de meses, da coluninha lá, tá? Retornando ela, vai me retornar 3 para todo mundo. Legal? Beleza. Agora, qual função que a partir de uma data de corte, que é a minha última data, e eu especifico os intervalos, vai me retornar aquele valor, né?
é a função dates in period, tá? Então eu posso pegar aqui, ó, criar uma nova variável. Eu vou chamar de meses anteriores. Meses anteriores. E como eu quero modificar um contexto, de cara, entra calculate aqui, tá? Calculate de quem? Quem que eu vou modificar? O total despesas. E qual o contexto que eu vou modificar isso? Pela essa função aqui, ó, dates in period, tá? Dates in period. Ela me pede aqui um parâmetro chamado dates, tá? Dates é a minha decalendário data. É a minha supra-suma aí da decalendário. E começa quando? Tá? Quando que começa? Apesar de ser a última data, eu posso jogar ela aqui como sendo o corte, tá? Então é datas no período. Então aqui, última data. E qual o número de intervalos? É o próprio parâmetro quantidade de meses. Só que aqui tem uma jogada. Eu quero voltar, né? Então se eu quero voltar, obrigatoriamente aqui eu tenho que colocar o sinalzinho de menos na frente, porque é -2, né? E aí ele me pergunta, né? Você quer voltar em qual granularidade? Em dias, em meses, trimestres ou ano? O nosso case é mensal, tá? Então aqui ele me traz o valor total a partir da última data, X meses para trás. Fácil de entender, né? Então eu vou retornar esse valor aqui, ó, o valor total. Vamos entender o que ele fez. Veja só. Tá vendo o total aqui, ó, 43, 19, ele pegou o totalzão dos 3 meses e jogou para todo mundo, tá? Vamos já formatar esse cara aqui como monetário para ficar igual. Português, Brasil e 2 casitas decimais, tá? Então ele trouxe a coluna de total para todo mundo. Tá? Se eu mudar esse carinha para 1, ele vai trazer o valor de março para todo mundo. Tá vendo? Se eu colocar 2, ele vai colocar o valor de fevereiro e março para todo mundo. Beleza? Só que eu não quero a soma. Eu quero a média desse valor. Tá? Isso é muito simples de resolver. Como eu já tenho aqui um parâmetro com a quantidade de meses, eu posso dividir esse valor por essa quantidade de meses. Tá? Então divide tudo isso aqui pela própria variável quantidade de meses. Tá? Agora eu tenho a média. Tá? Eu tenho a média. Média simples, né? 2, então ele pegou a média aqui de fevereiro e março e jogou para todo mundo. Se eu colocar só 1, ele vai pegar, vai jogar só março, porque a média de uma amostra é ela mesma, né? Então, matemática básica. 3 vai pegar desses 3 meses. Se eu colocar 4, ele já vai pegar do ano anterior. E assim vai. Então eu consigo projetar isso aqui para frente. Beleza, já matamos uma parte do case aqui. O que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso checar, porque aqui nesse ano eu já tive 3 valores que realmente tiveram valor. Nesses 3 meses eu não quero que traga essa média assim, eu quero que traga ela mesmo, né? Então a gente só vai fazer um check aqui, tá? Então isso aqui é o meses anteriores e a gente vai fazer aqui embaixo, ó, já vou criar uma nova variável. Vou dar vários shift enters aqui para descer. Então aqui eu vou criar var resultado, tá? Var resultado é um if, né? Eu vou checar. Só tem uma condição, então não tem por que usar switch, tá? Então if, né? Se a mínima data, né? Naquele ponto de dados, né? Como a gente sabe que é sempre o dia 1º, então é a mínima data daquele mês, né? Se a mínima data ela é menor ou igual à última data, então quer dizer que tem valor, né? Então você traz para mim a medida total de despesas. Senão você traz para mim meses anteriores. E o retorno aqui é o resultado, tá? Só vou formatar aqui que eu gosto de dar alguns espaços entre as variáveis, tá? Muito bem. E aqui, ó, então para cá que
que teve valor, né? Ele traz o valor. Dali para frente ele está trazendo a média dos meses que eu especifiquei aqui. Então, no caso, 3 aqui, por exemplo. Legal? Então aqui ele já está funcionando. Vamos ver o total, como ficou? O total ficou errado, né? Tá vendo? Ele trouxe 19, o mesmo total do mês que ele trouxe para cá. Por quê, né? Olha só, aqui tá uma regrinha de contexto básica. Cara, presta atenção no contexto de avaliação disso aqui, no contexto de filtro que tá rolando aqui, tá? Aqui é o seguinte. Nessa checagem, lá no total, o dia... Qual que é a mínima data? É 1 de janeiro de 2024. É menor que a última data? É. Então traga para mim total despesa. É por isso que ele trouxe o mesmo valor. Então, o que a gente precisa fazer agora é fazer uma iteração dessa medida que nós fizemos pelos meses e ano. Concorda que o total que eu quero aqui agora não é a soma dos valores? Olha só, tô tentando passar para você macetes de traduzir do português para DAX. O que eu quero lá no total não é a soma dos valores dessa medida? Então a medida já está pronta, tá? Vou colocar aqui, ó, nova medida. Total despesas 3, tá? Só para dar uma lógica na construção. Então, o que eu falei? Eu quero a soma dos valores dos meses e ano. Então, SumX, eu quero a soma dos valores, então, values de calendário mês-ano, tá? É o carinha que tá aqui no meu visual, tá? De qual medida? Da total despesas 2. Agora eu iterei ela, tá? Vou colocar esse carinha junto com ela, tá? No contexto do mês vai ser igualzinho, né? Porque a soma dos valores do mês é ela mesma. Mas lá no total, voilá, sem mistério, aqui. Então, ele já somou aqui os valores para mim. Tá vendo? Já com essa iteração. Pô, Alisson, mas você que teve que criar 2 medidas, né? Eu tenho certeza que tem alguém aí que vai falar assim, Alisson, mas, cara, isso é fraco. Por que você não cria numa medida só? Isso aí. Fala, pô, então vamos criar, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui na total despesas 2, que ela é onde tem toda a lógica. Então vou criar aqui, ó, nova medida. Total despesas 4. Tá? Que eu vou chamar de final. Beleza? Então aqui a sintaxe é a mesma. Aqui que muda o retorno, tá? Nós não fizemos um SumX dos valores do ano, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, ó, SumX dos values do calendário mês-ano, tá? Tem um tab ali, aqui vou dar mais um tab aqui e vou fechar. E já está retornando o resultado, tá? Vamos ver como que isso vai retornar. Não deu erro, tá? Vou colocar aqui moeda 2 e total despesas 3 já está certo, né? Então aqui do visual eu vou tirar 2. Tá bugado? Tava bugadinho. Sai 2, beleza. Então, essa aqui tá certo, vou colocar a 4. E vamos ver o resultado. Ó, no mês a mês tá certinho. E aqui no final, pum, voltou o erro do começo. Por quê, pessoal? Vamos ver. Por que não deu o resultado certo se eu era só fazer um SumX? Lembra que toda medida tem um calculate embutido por fora, tá oculto ali, mas existe. Por isso que quando eu fiz o SumX daquela medida anterior, funcionou. Então, porque o contexto de filtro não está propagando para a medida interna, para aquela checagem do if que nós estamos fazendo. Tá? Então, voltando aqui, ó, em final, detalhe sórdido aqui, ó. Basta eu pegar esse carinha aqui, ó, envolver dentro de uma calculate, sem filtro nenhum. Calculate,
tab, isso aqui. Isso aqui é a medida que a gente iterou lá no Samex, tá? Agora, os filtros da Mesano irão filtrar e realizar o contexto de avaliação correto aqui no final, tá vendo? Igualzinho, tá? Vou tirar a total despesas 3, vou deixar a 4 aqui, que é já a completona, tá? A prova de que isso aqui está funcionando, se eu colocar 2023, que já rodou, já aconteceu, o total aqui de cima tem que ser igualzinho de baixo, tá? 2024 não está completo, então aí sim eu tô repetindo os valores aqui. E 2025 em cima não aconteceu nada, mas eu já tenho o valor para 2025, né? Aqui no caso todos os meses são iguais. Sabe quando que é bom isso aqui? Isso aqui é bom quando você ainda não terminou o ano. Quem trabalha em controladoria, essas coisas, sabe, pô, o que eu vou projetar pro ano que vem ou pro segundo semestre? Cara, essa análise aqui é ótima para isso. E você coloca ali, você coloca aqui quantos meses você quer utilizar como base, os 6 últimos meses, os 3, os 4, enfim, cara, aqui não tem limite, beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e clica ali no sininho, em todas, para vocês não perderem as notificações dos meus próximos vídeos. Obrigado por ter ficado até o final e pode ser que você goste dos vídeos que vão aparecer logo a seguir. Forte abraço e até mais.